E ele nos traz a palavra do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, que fez um balanço positivo dos seminários eleitorais, o desembargador Voltaire Lima de Moraes, ou de Lima Moraes, melhor dizendo, presidente do TRE, destacou o trabalho da imprensa tradicional na cobertura jornalística das eleições municipais. O TRE do Rio Grande do Sul, em parceria com a AGERT e o Sindirádio, realizou 4 seminários eleitorais nesse ano, nós participamos de 2, mas o Eduardo nos traz mais informações sobre esse tema aqui na edição de hoje. O TRE Gaúcho realizou 4 seminários eleitorais em parceria com a AGERT para levar as informações atualizadas da legislação eleitoral para as emissoras de rádio e TV do nosso estado. O desembargador Voltaire de Lima Moraes fez um balanço dos seminários. O seminário eu creio que foi um sucesso, porque nós fomos em regiões do estado, a Cachoeira do Sul, Restinga Seca, Caxias do Sul e Porto Alegre, onde várias questões foram colocadas e amplamente debatidas, orientando inclusive os veículos de comunicação daquilo que pode ser feito, daquilo que não poderia ser feito e com isso avançar, no sentido da consolidação dos princípios de uma interlocução muito próxima entre a Justiça Eleitoral e os veículos de comunicação e esclarecendo sobre os mais diferentes pontos. Então, isso foi muito importante porque a imprensa tradicional ela exerce um papel fundamental, que é no esclarecimento da população, especialmente os eleitores e eleitoras, sobre aquilo que pode ser feito, aquilo que não deve ser feito, ou seja, a aplicação correta da legislação eleitoral. Voltaire de Lima Moraes destacou os objetivos da iniciativa. Uma eleição cristalina, limpa, serena, civilizada e que chegue ao eleitor ou eleitora toda a informação que deve ser veiculada de forma muito correta, para que então o eleitor e a eleitora forme o seu convencimento a respeito de qual é a melhor solução em termos de candidatura para a sua localidade. Falou do combate às desinformações. Primeiro, porque nós temos um comitê de combate à desinformação. Esse comitê é presidido pelo desembargador Jorge Dallagnol. Toda vez que se verifica alguma irregularidade nesse ponto, imediatamente o próprio promotor eleitoral lá na ponta ele é acionado para levar essa questão ao magistrado, ao juiz eleitoral, e em caso de recurso venha então ao Tribunal Regional Eleitoral. A questão da desinformação ela está muito associada também à chamada inteligência artificial, o mau uso dela, e levando a fake news, deepfakes, e tudo isso deturpa o processo eleitoral. Nós temos que fazer com que chegue ao eleitorado a informação correta. Por exemplo, inteligência artificial, ela não está proibida. E está proibido é o mau uso. Por exemplo, não se pode utilizar uma voz ou uma imagem de uma pessoa falecida, em termos de utilização da inteligência artificial. Então, são pequenos detalhes assim que são muito importantes e que merecem o devido esclarecimento. O presidente do TRE ressaltou o trabalho contra a fraude da cota de gênero. Eu percebi que essa questão não estava bem trabalhada e poderia gerar problemas, e nós temos que evitar os problemas. Então, eu criei agora no âmbito da presidência, quando eu assumi, um comitê de combate à fraude à cota do gênero, para a observância da legislação eleitoral. E nós temos uma súmula hoje, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral, que é a súmula 73, a respeito dessa temática. Nós não queremos que as mulheres simplesmente participem de todo o processo eleitoral de forma formal. Tem que ser de forma substancial. O que significa isso? Não dá um partido político simplesmente que diga, não, nós precisamos preencher aqui o percentual dos 30%. Pega aí, escolhe algumas mulheres e bota aqui só para preencher. Isso não é correto, não é admissível, porque as mulheres estão sendo utilizadas e a legislação eleitoral não está sendo cumprida. Então, elas têm que participar, inclusive com os espaços correspondentes, que os partidos devem dar a elas, e o apoio financeiro, enfim, e os espaços nos veículos de comunicação quando da propaganda eleitoral. Voltaire de Lima Moraes citou a importância da imprensa tradicional. E a imprensa tradicional, ela exerce um papel fundamental de cunho
pedagógico em alta dimensão. Por quê? Porque ela faz a checagem das coisas, vê se é verdadeiro aquilo que chega ao conhecimento ou não, e ela informa, digamos assim, ao eleitor. Então, isso é muito importante. Outra coisa importante é a participação também nas eleições. O que significa isso? Significa que nós temos que evitar abstenções. Um Estado politizado como o nosso, ele deve fazer com que os eleitores e as eleitoras eles participem ativamente do processo eleitoral. Este foi o desembargador Voltaire de Lima Moraes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Valeu, Eduardo. Obrigado pela sua interação aí conosco, nos trazendo a possibilidade de ouvirmos o Tribunal Regional Eleitoral, que é a instituição judiciária máxima aqui no Estado, sobre o processo, o momento atual do processo eleitoral e a participação dos veículos de comunicação, inclusive. Como falamos, a Rádio Tupã participou em 2 das 4 etapas desses seminários, né? Todos eles eram o mesmo pauta, o mesmo tema, né? Mas é que foram equipes diferentes. Eu estive presente em Cachoeira do Sul, por uma questão logística minha naquele momento. Os nossos colegas aqui, o Pedro e o Wendel, estiveram no Recanto Maestro, onde ocorreu aqui próximo à nossa região, na busca de informações, de tirar dúvidas, né, de esclarecimentos, né, com o objetivo de, dentro daquilo que a legislação permite, realizar o máximo do trabalho nosso, no sentido de poder levar até você, eleitor, todos aqueles componentes que fazem parte do processo eleitoral, né, inclusive as candidaturas, e depois repercutirmos o resultado do processo como um todo, né, que estará acontecendo no dia 6, quando a gente vota, 6 de outubro, e na totalização dos votos, inclusive todo esse processo. E a gente, claro, tem um trabalho enorme pela frente para fazer, especialmente no horário eleitoral gratuito, né, que é uma sobrecarga imensa de veiculação na nossa grade de programação. Normalmente, a gente comercializa espaços comerciais aqui, a média é em torno de 5 a 9 inserções diárias que as empresas, os serviços que nos contratam veiculam durante a nossa grade de programação. Para você ter uma noção da diferença, né, nesse período eleitoral, nós teremos 140 spots diários que a Justiça Eleitoral distribui entre os partidos e que nós temos que veicular aqui na nossa programação, diferente a cada dia ou de acordo com a necessidade dos partidos ali, o que não é nada comum no nosso trabalho, e também 10 minutos pela manhã e 10 minutos ao meio-dia, das 7 às 7h10 e do meio-dia ao meio-dia e 10, quando temos o programa em rede, né, com todos os veículos de comunicação de radiodifusão de Tupã-Siretã são obrigados a colocar, né, as 2 rádios comerciais, a rádio comunitária, tem que colocar esse espaço de 10 minutos pela manhã e 10 ao meio-dia para destinado à Justiça Eleitoral, e ela distribui aos participantes do processo eleitoral. Tudo isso a gente vai estar fazendo para você, como fizemos sempre, né, com o objetivo de cumprirmos aquilo que a legislação estabelece, mas também levarmos até a nossa audiência o máximo de informação possível para que você, eleitor, de posse dessas informações, tome a sua decisão. 10h23, eleições 2024.